Mano, esses caras estavam tentando arrumar briga com os alunos da escola rival, até que o Jack chegou ali com uma aura ameaçadora, perguntando se eles tinham feito algo, e espanta os moleques dali. Mas então Jack fala que eles deveriam parar de arrumar confusão pela cidade. E o Usami fala que a culpa era dele, pois aqueles caras disseram que o Jack tinha ajudado um amigo deles. E nessa hora, ele se lembra que queria ajudar um rapaz que tinha apanhado de sua mulher, mas ele acabou correndo de medo do Jack. Mais tarde, ele sai da escola na chuva e vai ajudar sua mãe na confeitaria, mas ele fica com medo de assustar os clientes. Então sua mãe fala que só havia uma cliente ali e ele vai para o balcão e fica com curiosidade de saber quem era a pessoa que estava lá, mas ao olhar, ele se depara com uma garota, e ele não esperava que fosse a deixar com vergonha. Então ele pega um copo de água para ela e repara que apesar de ser pequena, ela comia bastante, mas por ele ficar olhando assim para ela, acaba fazendo a garota sair correndo dali. E antes de fechar o estabelecimento, ele pergunta para sua mãe quem era aquela garota, e ela fala que era a senhorita Wataguri, e que ela ia ali algumas vezes no mês. No entanto, ele revela que acabou assustando ela e pede desculpas caso ela parasse de ir ali. O que ele não imaginava era que sua mãe revelaria sua ideia árdua de oferecer bolos para a Wataguri até ela se viciar e voltar a frequentar novamente a confeitaria. No dia seguinte, ele pensa que seria muito difícil procurar a garota nas escolas para pedir desculpas, mas é surpreendido ao ver sua mãe entrando em seu quarto e falando que a garota queria ver ele. E quando ele chega na frente dela, ela acaba fazendo um convite indireto, falando que ia pagar um bolo para ele, mas ele recusa e fala que era para ela comer, já que estava com fome. Mas de repente ela começa a se desculpar por ter corrido dele no dia anterior e em seguida pergunta o nome dele. Após ele revelar seu nome, ela dá umas risadas e fala que finalmente o conheceu, mas ele pergunta o que ela quis dizer com isso e com vergonha ela fala que o conhecia porque já viu ele trabalhando ali na confeitaria. Algumas horas se passam e ela decide ir embora, e antes de ir, ela fala que nunca achou o Jack assustador e fala pra ele confiar nela. No entanto, isso ativa os gatilhos dele, até porque ele sempre recebia insultos quando era criança pela sua aparência, só que sua mãe chega desesperada e mostra a embalagem amassada do bolo que a Kaoru tinha comprado, e isso faz ele sair correndo para procurá-la. E quando Jack acha ela, se depara com aqueles dois caras do início tentando forjar o Jack para ela com mentiras, mas ela não acredita em nada que eles falam, e reforça dizendo que era desagradável eles julgarem alguém sem conhecer o quanto Jack era incrível. Mas isso deixa um deles enraivecido e tenta acertar a garota, mas nessa hora, Jack aparece como seu salvador e fala que eles conseguiram o irritar agora.